Peraí. Tá? Ok? Estamos no ar então, mais um pouquinho. Estamos chegando. Hoje nós vamos falar, para você que está nos acompanhando, o bate-papo de hoje, que pese toda a crise nacional que nós estamos assistindo pelas redes sociais e pelas televisões de todo o Brasil, a greve dos caminhoneiros e também a impactação do custo do combustível, que nós falamos ontem, na vida de cada pessoa. Nós percebemos ontem, e precisou os caminhoneiros pararem o Brasil, para nós percebemos que o impacto do transporte no custo da nossa cesta básica. Percebemos hoje que a Ceasa de São Paulo, que é a maior central de abastecimento da América Latina, hoje sofreu impactamente a greve dos caminhoneiros. O que nós podemos dizer a todos vocês que de fato temos que ter preocupações. O combustível é um absurdo o preço que está sendo pago, e mais que isso, a greve dos caminhoneiros parece-me que é justa, correta, e nós devemos apoiá-los, em que pese a gente possa sofrer algum transtorno. Mas eu acho que eles estão fazendo um grande papel da cidadania brasileira. Então eu abro hoje dizendo para vocês, ratificando o que nós falamos ontem, que é exatamente a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil, que fez com que o brasileiro parasse um pouquinho para pensar. E olha que nós não estamos falando de posicionamento de esquerda, de direita ou político. É um posicionamento como cidadão e como consumidor que todos nós somos, e como trabalhadores que são os motoristas de caminhão em todo o Brasil. Nós então declaramos aqui mais uma vez a nossa solidariedade a esse movimento tão importante para a cidadania brasileira. E falar em importância para a cidadania brasileira, eu quero dizer a vocês que eu vou escolher o dia de hoje para falar sobre eleições na era digital. Esse aqui é um livro do meu amigo Tiradentes, que mora em São Paulo, que ele me presenteou, e eu vou a partir dele fazer alguns comentários atuais sobre as eleições na era digital. Queria dizer a vocês que as eleições brasileiras hoje, como já foi nos Estados Unidos, foi na Alemanha e em vários outros países do mundo, uma grande interferência, uma grande participação das redes sociais do processo político. E quando nós falamos de importância das redes sociais do processo político, nós já estamos assistindo diariamente, desde o ano passado, até na época do impeachment da presidente Dilma, de que as redes sociais, os Facebooks, Instagrams, Twitters e todas as redes sociais impactaram de alguma maneira a opinião das pessoas no Brasil, não é? Até aí tudo bem, mas o que nós vamos discutir aqui hoje é que isso, se estivesse falando a verdade, em tudo que a gente lê no Facebook, nas redes sociais, estaríamos tendo um excesso, aliás, um maravilhoso excesso de boas informações. Acontece que não é isso que acontece, que é a realidade. A realidade é um pouquinho diferente. E nós estamos percebendo, e eu acho que todos nós já sabemos, você que acompanha as redes sociais sabe, o quanto existe notícias falsas. Vamos dizer que alguns estão denominando como ciberfraudes, ou fake news, notícias falsas, ou grandes redes de robôs produtores de notícias falsas, que nós vamos dar o nome de ciberfraudes. São fraudes. Quando você pega uma rede de fakes do Facebook ou de qualquer outra rede como Instagram, para propagar uma mentira, essa mentira acaba invadindo todas as redes sociais, viraliza, e às vezes a mentira começa a ser vista como verdade. E é este o grande desafio que a justiça brasileira vai ter neste ano eleitoral. Que as notícias falsas estão ganhando uma dimensão tal que você, se for acompanhar a vida brasileira ou a vida política brasileira, acreditando em tudo que sai na internet, pode estar indo para o mau caminho. Não tenha dúvida disso. Pode estar indo para o mau caminho, porque nem tudo que aparece nas redes sociais é verdade. E aí é que os fake news começam a ter uma preocupação para toda a sociedade brasileira. Por que eu digo isso?
Porque essa política de desinformação, que na verdade é isso, ela é um desserviço para a democracia. Ela é um desserviço para a cidadania. E ela compromete o próprio Estado democrático de direito, no seu princípio mais básico, que é o princípio democrático, que é trazido no artigo 1º da Constituição Federal. Este é o ponto que eu vejo de grande preocupação, quando a desinformação deturpa o processo de escolha das pessoas, o processo de conscientização das pessoas. E nesse aspecto, lá em 1967, a Lei 5.250 já foi a primeira lei que coibiu, olhe bem, eu estou falando de 1967, foi a primeira lei que coibiu veicular notícias falsas. Naquela época não existia internet, não existia nada disso, eram por jornais, que os jornais não poderiam noticiar mentiras ou falsidades sob pena de responder civil e criminalmente. Essa lei durou até 1988, quando a DPF, que era 130, dígito 7, que foi relatada pelo ministro Carlos Aires de Brito, entendeu que a Constituição de 88 não recepcionou a lei, que era a lei da imprensa, na verdade, essa 5.250 era a lei da imprensa, que não recepcionou. E por conta disso ficou um período de vacância, vamos dizer assim, de uma legislação mais dura quanto às publicações. E as redes sociais começaram a avançar cada vez mais. Então surgiu em 2014, a grande lei discutida nacionalmente, que era a lei do Marco Civil da Internet, ou seja, estabeleceu um regulamento mínimo do uso das redes sociais, estabelecendo penalidades e tal, e também tramitando no Congresso Nacional, acrescentando o artigo 287-A do Código Penal, que é exatamente colocando como tipo penal a notícia falsa. Olha, diante de tudo isso, diante de um quadro eleitoral que está se avizinhando, o presidente do TSE, ao assumir o TSE no dia 6 de fevereiro, que inclusive eu estive presente lá com o ministro Fux, e ele mesmo pessoalmente disse, tanto no discurso como pessoalmente a nós, de que este ano o TSE vai cuidar de maneira prioritária no combate ao fake news. E para isso o TSE já teria iniciado convênios e articulações com a Polícia Federal, com a Interpol, com a FBI, com todos os instrumentos capazes de encontrar os criminosos que fazem da fake news maneira de ganhar as eleições. Então, nesse sentido, eu quero dizer a todos vocês a nossa preocupação e a nossa responsabilidade quando estamos usando isso aqui, que nós estamos vendo agora, que são as redes sociais. A responsabilidade para quando você olhar uma notícia, vá checar a fonte dessa notícia. Quando você ver uma publicação num grupo de WhatsApp, ou no Instagram, ou qualquer que seja a rede social, vá certificar se aquilo é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você propaga uma mentira, quando você propaga uma falsidade, você está sendo conivente e copartícipe de um crime de notícia falsa. Isso pode ter resultado de um processo criminal, tipo penal, que você pode ser condenado e a ser preso, detido, mas além de tudo pode ser condenado a danos morais por aquele que se sentiu prejudicado. Então eu quero recomendar aqui que você que acompanha redes sociais, tome esses cuidados para não propagar notícias que você não tem certeza de que são verdadeiras. Isso é o que nós estamos colocando hoje como uma pauta de seriedade que nós queremos nas redes sociais. Esse veículo que nós estamos tendo agora é muito importante. É de alta importância o Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso. Vamos usá-los de maneira inteligente, de maneira responsável, civilmente equilibrado, coerente com uma sociedade que pretende ser cada dia melhor, não é? E eu queria dizer a vocês que neste período eleitoral, muitos candidatos estão fazendo já, eu quero crer, campanhas através de fake news, ou campanha negativa ou positiva, mandando notícia através de fakes, ou seja, uma conta falsa para poder propagar A ou B. E isso não é justo, não é correto.
É bom que você saiba de quem você está recebendo a notícia, para saber que não é de um fake. Porque esse fake, que é o falso, obviamente, pode estar trazendo uma mentira, uma pegadinha e você pode cair nela. Então eu quero dizer a todos vocês, nesse processo político que se avizinha, e eu não diria só no processo político, eu diria no dia a dia de todos nós, até na vida pessoal, que a gente possa definitivamente ter essa noção de responsabilidade e que possa cuidar para que essas questões trágicas não aconteçam. Eu queria só finalizar dizendo o seguinte: já na Alemanha, no Canadá, na Califórnia, vários estados e países já adotaram as leis que combatem de maneira firme e segura o fake news, para que a gente assegure que a verdade, que a mentira não se sobreponha nunca à verdade. Alguns princípios constitucionais são maculados quando isso acontece. Nós devemos defender a Constituição Federal, e aqui o meu papel de defender a democracia, que é a liberdade de opinião, que é o acesso às informações, que a proibição de fazer notícias anônimas. Você tem que se identificar, é proibido o anonimato da notícia. E assim por tudo, que a democracia, a vontade do povo não seja divergida, não seja atalhada por notícias que não são verdadeiras. Nós tivemos o exemplo que eu falei no início da nossa conversa, das eleições nos Estados Unidos. Até hoje se discute profundamente esse debate sobre a eleição do presidente Trump, sobre a influência que teve ou não dos fake news nas eleições presidenciais americanas, e isso mexe com muita gente, mexe com muitas coisas, e eu acho que as redes sociais devem ter essa responsabilidade, e quem é o responsável principal é você, que usa o seu celular, que usa o seu computador, o seu laptop, para olhar as notícias e para divulgar. Esse é o recado que eu tenho para você. Vamos cuidar de fazer as coisas certas, e nós não erraremos no futuro. Eu defendo que a democracia seja limpa, seja transparente, e que o voto do eleitor nas eleições que se aproximam não seja conduzidos por mentiras ou por falsidades. Que a verdade e a transparência prevaleça até no uso das redes sociais. Nós não podemos cobrar a transparência dos políticos se nós não tivermos um mínimo de transparência e ética no uso do nosso aparelho de celular. Portanto, ética é a palavra mais certa para dizer hoje. Nós devemos agir com ética, inclusive nas redes sociais. É esse o recado. Fake news, never. Ciberfraudes, não. Portanto, ética e transparência é a palavra de ordem que nós temos hoje. Um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser, estamos aí com você, tá ok? Um grande abraço e até amanhã.